Olá pessoal, muito bem-vindos à Casa de Honra, esse espaço aqui, esse espaço de comunhão, esse espaço que é nosso, onde meditamos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer mais uma série, mais um episódio da série Construindo um Lar Saudável. E eu quero meditar com vocês sobre a sintonia do lar. Eu sou Juscelie Miranda, para quem não me conhece, e quero convidar todos vocês para meditar sobre a sintonia do lar. O tema do meu episódio, ele é bem sugestivo. Ele diz que a gente precisa sintonizar o nosso lar. Sintonize o seu lar, porque o que entra molda quem fica. Parece um pouco exagerado, mas não é. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós falamos impacta e molda o ambiente. Tem um poder muito forte. Antes de começar essa meditação propriamente dita, eu gostaria de ler um texto em Provérbios. Provérbios, capítulo 4, no versículo 23, que diz assim: guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Em algumas outras traduções diz que sobre tudo que devemos guardar, que nós devemos guardar o nosso coração, pois dele provém a vida. É claro, que as nossas intenções, as nossas escolhas geram a nossa vida, fazem a nossa vida. E tudo que nós deixamos entrar no nosso coração influencia nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no ambiente, influencia em toda a nossa vida. Por isso devemos guardar o nosso coração. Devemos ter ele guardado em Cristo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que vemos, o que ouvimos, o que cantamos dentro do nosso lar. O som, a música principalmente, tem um poder muito forte. Ela pode moldar os ambientes. Ela pode tornar um ambiente mais ameno, mais agradável, mais pacificado, ou ela pode tornar um ambiente mais agressivo, com pouca harmonia, mais propenso a discussões. Ela tem um efeito sobre nós. A música nos influencia diretamente. Ela pode fortalecer os laços afetivos, ela impacta no nosso humor, ela impacta nas nossas atitudes de uma forma geral. A música ela tem um poder de afetar o indivíduo e transformar o ambiente. Em espaços públicos, por exemplo, nós sempre vamos ouvir uma música de fundo. Nos shoppings, nos jardins. E normalmente essa música ela é escolhida intencionalmente. É comprovado cientificamente que o som do ambiente pode influenciar o comportamento das pessoas, tornando um local mais calmo ou estimulante. Pode impactar nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Isso é comprovado. Por exemplo, num restaurante, a música ambiente pode fazer você ficar com mais apetite, mais propenso a fazer mais escolhas de pratos. Tudo isso é selecionado. Músicas para acalmar. Você não vai entrar num spa e vai ouvir um rock pesado tocando, porque essa música normalmente não é uma música que acalma. Eu tenho certeza que você já está refletindo sobre isso aí, pensando, Por exemplo, numa academia. Você não ouve música lenta numa academia, a não ser que você esteja fazendo uma aula de relaxamento, alongamento, uma yoga. Não vai, se você for fazer musculação, se você for fazer algum exercício de cardio, certamente você vai ouvir uma música estimulante, uma música agitada, uma música que te deixe mais propenso a se movimentar, ao invés de se relaxar. Esse é um grande poder da música. E eu sei que vocês devem concordar comigo. Que aí faz a gente perguntar: qual o tipo de música eu estou ouvindo no meu lar? Qual o tipo de som está entrando no meu ambiente? Porque tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, vai para o nosso coração. De alguma forma fica guardado em nós e impacta nas nossas decisões, impacta nas nossas escolhas. Além do que, a música também é utilizada comercialmente para gerar identificação. Por exemplo,
Eu não vou cantar aqui, mas tem músicas características que você, ao ouvir, vai lembrar de tal loja, de tal marca, de certo restaurante. A música também gera essa identificação. Então você sabe que aquele local, aquela marca tem aquela música. Então a música que nós ouvimos no nosso lar também marca o nosso lar, caracteriza o nosso lar, caracteriza quem somos também. É muito importante selecionar muito bem o som que toca o nosso coração, o som que toca o ambiente do nosso lar, o som que toca os indivíduos que estão nesse lar. A música, ela também tem o poder de trazer paz e equilíbrio, ou não, porque também o contrário é verdade. Dependendo da música, ela pode trazer guerra e inquietação, já falamos isso aqui. Eu gostaria de citar um episódio bíblico, um episódio bastante conhecido do rei Saul. A Bíblia fala, lá em 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 23, e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul se sentia aliviado e se achava melhor, e o espírito se retirava dele. O poder da música. Davi não falava uma palavra. A Bíblia diz que Davi apenas tocava a sua harpa e dedilhava uma música. A música, ela tem o poder de repelir espíritos maus, de repelir a perturbação. A música tem esse poder biblicamente comprovado. Mas ela também tem o poder de atrair coisas boas, de atrair a presença de Deus. Eu entendo que o espírito mau saía de Saul porque ele não suporta a presença de Deus que se manifestava naquele local, a partir do momento que Davi tocava a sua harpa. Davi tocava para aliviar o espírito angustiado de Saul. Então a música pode aliviar o nosso espírito angustiado. Ela pode atrair a presença de Deus e expelir influências ruins que possam estar trazendo angústias e inquietações para o nosso coração. Na sua carta aos Romanos, Paulo também afirma: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, nós podemos ouvir coisas que aumentam e corroboram a nossa fé, intensificam e firmam ela, como nós podemos ouvir coisas que são contrárias àquilo que a gente acredita. E a gente pode gerar ali sentimentos e pensamentos contrários àquilo que a gente acredita que é a palavra de Deus. Dessa forma, nós podemos afirmar que o que a gente ouve gera em nós sentimentos e atitudes. Em Efésios, também somos bastante advertidos. Efésios 5, 18, 19 diz o seguinte: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Então, vemos que aquilo que a gente canta na nossa casa, os salmos que são verdadeiros louvores, podem nos encher do Espírito de Deus. É uma receita. Como que a gente se enche do Espírito de Deus? Cantando, salmodiando, louvando ao Senhor dentro do nosso lar. O Salmo 101, no versículo 2, nos incentiva a conduzir o nosso lar com integridade. Então, aquilo que toca no nosso lar tem que estar muito de acordo com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente acredita. A influência da música também, ela está no caráter e no intelecto. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é muito antigo. Filósofos da antiguidade já refletiam sobre isso. A exemplo disso, o próprio Platão. Platão afirmava que a música não apenas reflete o estado da alma, mas também pode moldá-lo, tornando as pessoas mais virtuosas ou mais propensas ao descontrole. Para Platão, uma educação musical bem direcionada contribuiria para o desenvolvimento moral e intelectual dos indivíduos, enquanto a música desregrada poderia corromper o caráter.
Essa consideração reforça o entendimento de que a música que ouvimos ou cantamos afeta não apenas o nosso humor, não apenas o ambiente em que vivemos, mas também a forma como pensamos e como nos comportamos. Nós devemos brindar os nossos corações e as nossas mentes. Como eu já falei no primeiro versículo lido aqui na Bíblia, nós devemos guardar o nosso coração. É um grande ensinamento de Provérbios. Tudo que ouvimos, vemos, vai influenciar e vai impactar no ambiente, no humor, no caráter e nas nossas decisões. A música é uma poderosa forma de expressão. Ela pode identificar, pode corromper, pode trazer inquietação, pode fortalecer a fé, pode nos afastar dos princípios saudáveis ou nos aproximar deles. O poder de escolha é nosso. A decisão é nossa. Nós é que avaliamos o que entra no nosso lar. Ela pode gerar a nossa identidade. Nossos vizinhos, as pessoas que ouvem, que tocam no nosso lar, vão entender e vão nos perfilar por aquilo que a gente está ouvindo também. E os olhos? Os olhos, a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Então, tudo que entra pelos nossos olhos, tudo que passa pelos nossos olhos, vai direto para a nossa alma, para o nosso coração. Por isso, eu gostaria nesse momento de reforçar também a importância de selecionarmos aquilo que vemos. Quais os conteúdos estão entrando no nosso lar? Para que tipo de conteúdo nós estamos abrindo as portas da nossa casa, do nosso lar? O Salmo 101, versículo 3, o salmista ele afirma: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço a ação daqueles que se desviam, isso não se apartará de mim, eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Ah, Ju, o que é mal? O que é uma coisa má? A palavra de Deus nos orienta sobre o que é bom, sobre o que é virtuoso, sobre o que traz paz, sobre o que é correto, sobre o que é íntegro e ético. Ela é a base de tudo. Então é ela que deve ser o crivo por qual deve passar todos os conteúdos que entram no nosso lar. Temos que ter muito cuidado com aquilo que assistimos. Os filmes, desenhos, séries, novelas, os conteúdos digitais, eles têm muita influência sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas opiniões. Eles podem moldar o ambiente. Quando consumimos com frequência algum conteúdo, ele acaba normalizando aquilo que a gente vê, né? Por exemplo, é comum que nós comecemos a torcer por um vilão. Ele é tão simpático, ele tem sempre um motivo para tentar justificar as suas atitudes, ou um trauma, a palavra seria uma injustiça que ele sofreu, alguma coisa que aconteceu com ele, e daí ele virou uma pessoa que faz maldade, e a gente fica com tanta pena dele, né? E a gente começa a torcer e entender e aceitar as maldades. Eu quero dizer para você que um trauma pode justificar algumas atitudes ruins. Não justificar, pode explicar, não justificar. Porque o que é correto, o que é errado. É simples assim. Sim, sim, não, não. Assim diz a palavra do Senhor. Então nós nos vemos, eu tenho certeza, nesse momento você está aí se pegando em alguns pensamentos de quantas vezes você torceu por um formato de família, por um formato de sociedade que foge aos princípios bíblicos. Porque era tão bonitinho, porque era só um filme. Isso vai moldando aquilo no que a gente acredita. Isso vai fazendo a gente achar que é natural o que não é natural, que é correto o que não é correto. Nós somos moldados por aquilo que nós vemos. Nós somos moldados por aquilo que nós ouvimos. E isso vai transformando o ambiente do nosso lar. Isso afeta especialmente as nossas crianças. Paulo, inspirado pelo próprio Deus, nos advertiu:
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que nós renovamos o nosso entendimento? Através daquilo que a gente aprende, através daquilo que a gente lê, através daquilo que a gente estuda, através daquilo que a gente assiste. Isso vai nos moldando. Então, nós precisamos renovar o nosso entendimento com conteúdos que sejam construtivos e que sejam totalmente alinhados com a palavra de Deus. Falando sobre criança, né, eu gostaria de reforçar que tudo que a gente assiste no nosso lar, ela cria uma atmosfera emocional e espiritual. O que é transmitido nas telas afeta o clima espiritual e emocional do lar. Uma casa saturada por conteúdo de briga, gritaria, traição, tristeza, se torna também um ambiente pesado, um ambiente conflituoso. Vale refletir também aqui, eu gostaria de ressaltar sobre filmes, principalmente os de terror. É só um filme? É só uma ficção? Sim, mas eu tenho uma experiência que nós vivemos no nosso lar, eu vou contar para vocês. O filme de terror, em sua maioria, eles abordam temáticas espirituais e sombrias, né? Normalmente tem invocação de espírito, possessão, ocultismo, rituais, pactos, demônios, necromancia e mais uma infinidade de cultos, ritos que são totalmente inapropriados para um lar onde nós queremos que Deus habite, um lar que invoca a presença de Deus. Esses temas não são temas neutros, eles são temas pesados. Embora aquilo seja só um simbolismo, é um simbolismo de algo real. Existem nomes de demônios sendo invocados no nosso lar enquanto assistimos um filme de terror e achamos normal porque é só um filme. Pensemos sobre isso. Muitos filmes de terror são baseados em rituais reais, nomes verdadeiros de demônios, práticas ocultistas autênticas, verdadeiras. Ao assistir com consentimento e prazer, nós estamos abrindo as portas da nossa casa para essas influências. Efésios diz o seguinte, no capítulo 5, no versículo 11: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as condenai. Como que eu vou condenar algo e vou abrir as portas da minha casa para esse algo que eu condeno? Não estejamos de acordo com as obras conflituosas do mal. Esse é um alerta que Paulo faz para nós. Filmes de terror instalam um espírito de medo na casa. Quem nunca ficou com medo de ir na cozinha no escuro após assistir um filme de terror? Ou ouve algum barulhinho e se assusta? Ele é feito para isso. Medo é um sentimento bom? Não. Por que nós vamos influenciar isso, trazer isso, incentivar isso no nosso lar? Eu gostaria de contar um testemunho rapidamente. Eu tenho um sobrinho hoje com 30 anos e quando ele era bebê, se nós assistíssemos um filme de terror na minha casa, na casa do meu pai, o meu sobrinho, ele começava a passar mal dentro do quarto, já dormindo. Ele tinha crises de terror noturno, ele tinha crises absurdas. E foi uma coisa que passou despercebido por alguns momentos na nossa vida, até que nós começamos a observar que realmente, se nós ligássemos a TV num filme de terror, ele começava a ter uma crise. Ele poderia estar acordado, ele tinha uma crise de ansiedade, ele começava a ficar nervoso, agitado, e a gente só conseguia acalmá-lo após oração. E nós entendemos, isso não é para nós. Eu estou dizendo que você não pode assistir filme? De forma alguma. Eu não estou aqui para ditar, nem dizer o que você deve ouvir dentro do seu lar, o que você deve assistir dentro do seu lar. Quem é o dono do seu lar é você. Eu estou aqui trazendo uma reflexão de algo verdadeiro e muito importante. Qual o molde que você quer que seu lar tenha? O molde do mundo ou o molde bíblico? Nós vamos dando espaço para muitas coisas, naturalizando muitas coisas, deixando entrar na nossa casa, e aquilo se torna tão comum, tão natural, que a gente acha que tudo não tem nada a ver, a gente acha que tudo é uma coisa simples e boba.
Mas eu vou dizer para vocês, eu sou uma apaixonada por séries e filmes. E recentemente o Senhor tem me incomodado com algumas coisas que eu tenho visto. Com algumas séries, com alguns filmes, com algumas cenas, que eu falo, isso não é para mim. Tem promiscuidade, tem muitas coisas contrárias aos princípios que eu prego, que eu acredito e que eu busco para a minha vida. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. Nós precisamos moldar o nosso lar de acordo com a renovação do nosso entendimento. Antes eu não entendia desta forma, mas hoje eu entendo dessa forma. E se eu passei a entender dessa forma, se eu renovei o meu entendimento, eu preciso me transformar as minhas atitudes. Hoje nós vemos até mesmo desenhos animados onde as crianças invocam a demônios, invocam o espírito, fazem rituais. E as nossas crianças estão assistindo isso e achando natural, estão replicando isso. Cuidado. Tenhamos muito cuidado com as portas que nós abrimos, com os portais espirituais para os quais nós estamos dando legalidade dentro do nosso lar. Essa é a mensagem de hoje. Que nós possamos sintonizar, o nosso lar, cultivando cada dia o molde de Cristo, o caráter de Cristo. Cada conteúdo consumido gera uma semente. Cada conteúdo consumido gera uma semente. E essa semente é gerada no coração. Portanto, guardemos o nosso coração. Escolhamos bem o que vai gerar a atmosfera do nosso lar, o que vai embalar o nosso lar, o som do nosso lar. Que possamos fazer da nossa casa um lar saudável, construir a cada dia um tijolinho mais saudável. Saudável à luz da palavra de Deus, saudável sob a direção do Espírito Santo. Um lugar, que a nossa casa seja um lugar onde a presença de Deus habite, onde Ele se sinta dono, onde Ele esteja totalmente à vontade e tenha liberdade para atuar e mover os corações. E para finalizar, eu gostaria de deixar um último versículo, uma orientação do meu querido Paulo, o apóstolo que nos ensinou tanto, quando ele fala aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Um versículo simples, pequeno e tão poderoso. Será que nós não estamos dando lugar? Às vezes não com a nossa fala, às vezes não com as nossas atitudes, mas às vezes estamos abrindo portas e janelas gigantescas, dando lugar para Ele atuar no nosso lar, trazendo inquietude, tirando a paz. Que o Espírito de Deus habite no nosso lar e nas nossas vidas. Fique com Deus e até a próxima.